Boa noite a todos. Aqui é Félix Mambo. Estamos para iniciar uma nova sessão de conversas live da Cell Networking. Hoje a sessão live de conversa será com o primeiro emprego, que é um projeto. Vamos saber o que eles fazem, mas no princípio eles tentam promover, tentam ajudar, tentam colaborar com pessoas, dar ferramentas para saber interagir, para saber essa situação que está e é possível falar sobre o projeto, os seus objetivos, vamos falar também sobre o processo de recrutamento, a postura das candidatas no candidato ideal. Vamos dar já algumas outras dicas que eu acho que serão úteis para todos. O som está baixo. Então, deixa-me só, vou fazer um invite para da Não consigo te escutar. boa noite. Tudo ótimo, Félix. E aí? Aqui também está tudo bem. Então, Ok. vamos hoje aqui para falar sobre o tópico de hoje, tem a ver com empreendedorismo em Moçambique, experiência do primeiro emprego. Vamos começar a sessão. Vou só pedir para falar assim um pouco sobre o que é, sobre quais são os objetivos, o que pretende no mercado, por que esse projeto é importante. Então, uma vista geral sobre o que é o projeto. Ok, muito bem. O primeiro emprego é uma plataforma de comunicação entre candidatos e entre candidatos e recrutadores, sim, onde reunimos mensalmente 3 oradores. Até então são pessoas que trabalham diariamente com o processo de recrutamento e seleção e o moderador, que normalmente sou eu. Então, temos um momento de conversa que leva mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, em que as pessoas podem colocar questões sobre diversos assuntos relacionados com recrutamento e seleção concretamente e como é que eles podem melhorar em futuras ocasiões em que estiverem a ser candidatos para determinada vaga. Então, basicamente, o primeiro emprego é isso. É uma plataforma de comunicação. Eu costumo resumir assim. É uma plataforma de comunicação entre candidatos e recrutadores. Ok. E, para meu entender, já tiveram algumas sessões até então, e talvez as sessões que já tiveram, mas mais ou menos sobre o quê? A primeira sessão estivemos a falar sobre alguns pontos em que um candidato recém-formado pode tirar vantagem. Nós sabemos que muitos candidatos recém-formados ficam receosos quando querem candidatar-se para determinada vaga, porque não confiam no processo, porque há muita... Primeiro é porque existem candidatos muito mais experientes que conhecem o trabalho. Depois é que ultimamente tem muito isso de corrupção, nepotismo, por aí em diante. E, talvez o terceiro, as pessoas começaram a perder mesmo esta fé em candidatar-se a processo e acreditar que há vezes que acontecem, não digo milagre, mas coisas que não são habituais de acontecer, tipo o candidato recém-formado chegar numa vaga que está a pedir uns 3 anos, uns 5 anos, e a pessoa conseguir entrar para essa vaga. Então, estávamos a explicar, na primeira edição, como é que um candidato recém-formado pode se destacar a ponto de, em determinado momento, conseguir determinada vaga, que talvez Ok. peça muito mais pensa do que ele tem. A segunda edição, estivemos a falar sobre o CV. Então, era mesmo sobre a construção do CV, quais são os aspectos que chamam mais atenção, o que tem que ser colocado, o que não tem que ser colocado, o que vale, o que não vale. Fotografia no CV, se é válido, por aí em diante. Toda essa informação. E na próxima edição, que é já no dia 16, vamos falar sobre a carta de apresentação, como é que a carta de apresentação pode ser uma... Como é que a carta de apresentação pode valer muito mais que o próprio CV. Muita gente Ok. não tem,
muita gente, primeiro é que as pessoas têm medo da carta de apresentação. Quando numa candidatura pedem para falar sobre si, as pessoas ficam aterrorizadas, ficam com preguiça, muitas até acabam não concorrendo ao processo porque está a pedir muita coisa. Isso até não se refere a pessoas júniores, no sentido de candidatos que acabam de entrar no mercado de emprego ou que ainda estão-se a formar, mas também a pessoas sénior. Muita gente sénior não sabe o que é uma carta de apresentação, como fazer. Então, nesta edição da próxima quarta-feira, no dia 16, nós vamos falar sobre isso. Como é que uma carta de apresentação pode ter mais valor que o próprio CV. Ok. Então, só quero recordar a todos que estão a assistir. Se tiverem questões, perguntas, incluam na caixa de perguntas aí embaixo ou nos comentários, e depois no fim da sessão vamos aproveitar os links, está cá e vai ajudar-nos a responder não só sobre o primeiro emprego, mas também sobre o processo de recrutamento, sobre como é que funciona, qualquer coisa, fique à vontade. E também vamos agora tentar perceber um pouco sobre o projeto e, por exemplo, deixa aqui entender qual era o objetivo, o que é que faz no projeto. Mas agora eu queria saber, por exemplo, sobre o projeto em si, o que é que te inspirou a iniciar esse projeto? Eu tenho dito que a próxima pessoa que for a conseguir terminar com o emprego, terminar com o desemprego hoje em dia, será o próximo milionário, o próximo mais rico do mundo. Por quê? Porque é um problema muito grande, em que, até certo ponto, nós percebemos que alguns profissionais dessa área de recursos humanos não têm dado muito foco para o desemprego. É o que acontece com as consultorias, é o que acontece com algumas empresas. O que nós vemos algumas vezes são alguns grandes projetos, algumas grandes empresas que fazem regularmente, uma vez por ano, um programa de graduados, mas que esse programa de graduados só vem a selecionar 25 ou 15 candidatos, de mais de 2.000 candidatos. Então, de certa forma, o desemprego é uma ferida real para os moçambicanos. Então, eu tentei, não é uma solução final, mas é como as pessoas podem melhorar. Uma coisa que também acontece é que há pessoas que não têm conhecimento, mas que estão a entrar em processos seletivos porque eles sabem adaptar-se muito bem às entrevistas. E há outras pessoas que têm experiência, mas não sabem organizar a informação e não sabem se apresentar em entrevista. Perdem processos seletivos por causa de brincadeiras, entre aspas, ou distrações. Então, o primeiro emprego é mais para isso, é mais para ajudar. Fala-se também muito mal dos próprios recrutadores. Os recrutadores são arrogantes, eles muitas vezes não se importam com nós estamos aí a pedir emprego, não sei o quê, nunca nos dá uma primeira oportunidade. Os recrutadores nem pensam uma vez foram também recrutados. Então, é muito peso. Então, no primeiro emprego, nós tentamos conversar com os candidatos. E isso é muito bom porque os candidatos têm a oportunidade de colocar em qualquer questão. Nós temos um tema focal, mas o candidato pode colocar qualquer questão em relação ao processo de recrutamento. Então, é mais ou menos sobre isso. É mais ou menos isso que me inspirou a fazer a ter a iniciativa, né? Primeiro, a criar o primeiro emprego. Ok, muito interessante. Agora, talvez eu só queria perceber, não sei se pode falar brevemente ou descrever brevemente o processo, qual é o processo, como é que funciona, tipo, qual é o processo de recrutamento? Como é que eu saio daqui para lá? Ok. O processo de recrutamento numa empresa é diferente do processo de recrutamento numa consultoria. Okay. Particularmente, eu digo que é mais fácil um candidato entrar numa vaga que é lançada pela empresa do que numa consultoria. O processo numa consultoria ok. Nosso trabalho é basicamente recrutar. E se nosso trabalho é basicamente recrutar, significa que nossa base de dados é muito ampla de candidatos.
Ok. Então, nós temos que encontrar os melhores candidatos para determinada vaga. Eu vou falar como é que acontece em consultorias, depois vou falar como é que acontece nas empresas. Nas Ok. consultorias, nós recebemos o processo por parte de uma empresa, que é uma descrição de trabalho, um pacote salarial para aquela posição e, se tiver alguns benefícios, também a empresa envia. E diz que gostaria de ter a vaga, por exemplo, dentro de 5 dias. Gostaria Ok. Não, só quero recordar a todos, isso foi meio intencional. Só quero recordar a todos que isso faz parte de um projeto Soul Networking. Nós fazemos isso uma vez por semana. Tentamos criar uma conversa com um profissional, com um empreendedor, sobre um determinado assunto e depois nós, as conversas passadas, já arquivamos todas no YouTube. Quem não viu, quem perdeu, pode sempre visitar a nossa página YouTube, tem todos os vídeos lá. E para chegar lá é só seguir o link na bio. Estamos aqui hoje com o Julinho, a moda, ele está a representar o primeiro emprego. Então, ele estava a nos dar aqui um outline sobre qual é o processo de recrutamento. E acabou cortando da chamar, mas vai voltar já, teoricamente. Mas sim, aproveitem e façam as questões todas nos comentários, na caixa de perguntas. Em princípio, todas serão respondidas. E também visite a nossa página YouTube para vídeos sobre outros assuntos. E ele está aqui, deixa-me só voltar a incluir. E fique à vontade, estamos todos em casa. Então, um minuto só. Yeah. Julinho, hi. chegou a cortar um pouco, mas ok, Yeah. eu estava a falar. Ok, a empresa envia o pacote salarial e a descrição de trabalho. Então, Ok. nós começamos a trabalhar em torno disso. Por exemplo, se existe uma vaga que é para fechar dentro de 5 dias, nós temos que levar a base de dados, temos que entrar nos e-mails em que as pessoas enviam as candidaturas espontâneas, temos que conectar as pessoas através do LinkedIn. O que nós temos que ter são os melhores candidatos de Moçambique. E se for, Ok. se a vaga também permite que se contratem expatriados, temos que ter os melhores candidatos internacionais para determinada vaga. Então, isso acaba, no meu ponto de vista, acaba dificultando o recrutamento de um mero profissional. Se tu és uma pessoa que acreditas que tens um bom perfil, fica muito mais difícil entrar assim porque a base de dados é muito extensa. Consegues perceber? Ok. Exato. Então, entramos em contato com as pessoas, fazemos muitas vezes entrevistas telefônicas para perceber se são candidatos que têm pelo menos aqueles pontos, eliminatórios. E Ok. depois disso, dependendo da urgência da vaga, pode ser feita uma entrevista presencial para aferir. Se for uma vaga tão urgente, pode-se terminar neste mero check reference, né? Ok. E depois enviamos os processos para a empresa, né? Depois fazemos um pequeno relatório, obviamente, dessa pequena conversa que o candidato teve conosco. Enviamos para a empresa e a empresa, dentro de um determinado momento, dá um feedback acerca do Ok. processo, se gostou dos perfis do candidato ou se gostaria de ver mais candidatos. Então, muitas vezes, o processo avança para uma segunda ronda, para uma terceira ronda, até eles encontrarem um candidato ideal. Esse processo pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pode levar 6 meses. Tem um ponto que levantaste, que era em relação à empresa define um budget, por exemplo. Eles dão-te um budget que queremos um candidato com esse perfil e tal, o budget é esse. Mas agora, será que é vantajoso para um recrutador ou é algo bom, por exemplo, quando ele consegue recrutar alguém muito abaixo daquele budget? É algo bom para a empresa. É algo bom para a Ok. empresa. Mas para nós não muda muita coisa, né? Ok. Ok. Não muda muita coisa. Epa, a empresa quer minimizar custos. Sim. Então, se nós recrutarmos alguém que está muito abaixo, o que acontece é que normalmente a pessoa não é paga pelo que está a receber atualmente, ou naquele momento. Né? Ele é Sim, pago sim. consoante
a, a tabela que existe dentro da empresa. Então, deve respeitar aquela tabela. Né? Ele pode Ok. receber 25, mas se acreditarem que é um candidato competente, ele vai. Se eles acreditarem que é um candidato competente e que decidem recrutar, então eles vão ter que proporcionar o pacote salarial em vigor na empresa. Então Ok. é mais ou menos assim que acontece. Exato. E só para esclarecer a todos, também para acho que seria vai tornar-se um pouco mais interessante sobre ti, por exemplo, em que área tu trabalhas? Porque, por exemplo, eu não conheço assim muito sobre recursos humanos, sobre recrutamento, mas acho que seria interessante também perceber em que área especificamente tu trabalhas. Entendi que é uma cadeia de atividade, de processos que as pessoas passam para sair de candidato para empregado. Então, em que área tu trabalhas nessa cadeia? Não me percebi muito bem. Em que áreas, entendi que, por exemplo, para alguém sair de candidato Uhum. para empregado, passa por vários processos. Desde um processo de seleção, há uma interação com o Ok, recrutador, está certo, está para certo. saber se a pessoa. Mas tu especificamente trabalhas mais para que área? Ou estás mais. És mais. Então, Não, mas já tem mais percebi. conhecimentos. Ok, ok. Vai. Ok. Eu sou um consultor de recrutamento e seleção. Ok. Então, consultor porque trabalho numa consultoria. Sim. Algumas pessoas dizem técnico de recrutamento e seleção. A nomenclatura é diversa. Algumas pessoas chamam Mas, de consultor de recrutamento ou qualquer cena. Então, eu faço todo o trabalho de recrutamento. Todo o trabalho de ok. recrutamento. Todo o trabalho de recrutamento. Quando a empresa envia, ok, já trabalhei numa empresa em que eu mantinha a relação com os clientes. Ou seja, eu ligava Sim. para os clientes e acertávamos a descrição de trabalho, Sim. porque o cliente muitas vezes não sabe o que quer. Então, nós temos que fazer uma descrição padrão e ele vai colocar algumas especificidades que ele gostaria de ter nessa vaga. Se é pertinente a pessoa ser estrangeira, se é pertinente a pessoa ter conhecimentos de química analítica, se é pertinente essas coisas básicas. Uh, o processo de triagem de CVs também é comigo, o processo de contato dos candidatos também é comigo, o processo de elaboração de relatório é comigo, o processo de elaboração de relatório, o processo. Basicamente todo o processo, Ok. desde o início do contato com a empresa até o fim que é o envio do candidato, quer dizer, o trabalho feito, o trabalho findado. Sim. Yeah. Não, só para recordar a todos, façam perguntas, aproveitem. Noutros dias temos essa oportunidade. Eu até aqui já tenho algumas, vou guardar para o fim. E agora, voltando para o tópico do dia, né? Que é o projeto Primeiro Emprego. Falaste isso antes, um pouco sobre objetivos, mas será que já deu, até esse momento, já deu para perceber, ou já deu para, não sei se dirá quantificar, por exemplo, o impacto que o primeiro emprego está a ter com as pessoas, por exemplo? Será que está a ajudar efetivamente pessoas? Será que tem pessoas que antes nem sabiam fazer? Tipo, quantas. Não sei se pode falar assim um pouco sobre a importância do projeto, né? A importância dos serviços que o projeto está a fornecer em termos de dicas e suporte no processo de recrutamento. Ok. O programa até então é gratuito e aberto a todos. Sim, E o feedback que nós estamos a receber é muito bom, não só de candidatos que estão em Moçambique, mas também candidatos que estão na diáspora, moçambicanos que estão na Turquia, na, na Malásia, por aí em diante, porque o evento é aberto para toda a gente. E em termos de alcance, nós temos um alcance muito grande. Já temos relatórios em que o primeiro emprego chegou. O link, pelo menos, chegou nos Estados Unidos, chegou no Reino Unido, sim, se as pessoas estão a entrar da Turquia, então o link chegou na Turquia, ou seja, está
tá na Ásia, está na Europa, tá na América, por aí em diante. Na África do Sul também. Então, voltando ao feedback, o feedback tem sido muito positivo. Tem pessoas que até ficam entrando na minha caixa do LinkedIn a agradecer a Deus, não sei o quê, não é necessário, não sei o quê. E já agora, por exemplo, falaste numa sessão no dia 16, já não falava que a ideia é falar sobre cartas de apresentação, cover letters. Como é que nós podemos aderir? É muito simples. Existe o link em que a pessoa se inscreve. O link normalmente está na imagem que promove essa edição, a terceira edição, ou qualquer que seja a edição, já tem ali o link, ou mesmo no link do primeiro. É só entrar no primeiro emprego na bio, tem ali o link, então a pessoa pode ir. Vai para lá, inscreve-se e desta vez nós temos uma opção em que a pessoa coloca qual tema gostaria de assistir na próxima edição. Okay. Qual tema gostaria de assistir, não. Qual é a sugestão da pessoa para uma edição posterior. Então, nós vamos analisar mais ou menos qual seria aquilo que é a média do que as pessoas disseram e vamos tentar concretizar. Mas, para janeiro, temos algo que... Temos uma bomba para janeiro, eu não posso falar para já. Mas janeiro virá uma grande iniciativa que vai ajudar muitas pessoas que realmente gostariam de... Atualmente, as pessoas estão atualmente à procura de emprego. É uma oportunidade para as pessoas desempenharem alguma atividade. Ou seja, não é remuneratória, mas dá para aprender alguma coisa. E mesmo as pessoas que ainda estão a estudar, que já gostariam de começar a ter uma experiência prática. Então, nós, no mês de janeiro, vamos fazer algumas sessões viradas a isto. É só ficarem atentos à nossa página para saber disso. E também mencionou que nas conversas costuma ter profissionais da área, outros recrutadores, outras pessoas que estão, no geral, na parte de recrutamento, recursos humanos. E, não sei, falou de 3 recrutadores numa sessão, certo? Então, e tenta-se criar interação entre os recrutadores e os candidatos, que eu acho que é muito interessante. E agora, não sei se tu pode me ajudar com essa questão, mas qual é a postura que o entrevistado... como é que deve ser a postura de um entrevistado? Em primeiro lugar, ele deve estar relaxado. Okay. Isso muitas vezes não é fácil, mas é como se fosse venda. Quanto mais vendas, eu não sei, talvez, mas quem já trabalhou na área comercial, quem já trabalhou com vendas, sabe que quanto mais nãos ele for a receber, mais ele começa a ganhar confiança. Então, quanto mais entrevistas tu vais ficando mais relaxado quanto mais o tempo passa. Então, é importante que ele esteja relaxado, calmo, para passar as ideias. Uma entrevista é uma conversa, na verdade. É uma conversa. E se tu, como um entrevistando, não és um bom conversador, não consegues passar as ideias, eu não vou ficar com uma boa impressão de ti. Basicamente é isso. Então, tem que ser uma pessoa que está calma, tem que ser uma pessoa que saiba detalhar a experiência que ela tem, ou, caso seja uma pessoa que não tem uma experiência profissional, deve conseguir vender a sua imagem, no sentido de que por que eu, Julinho, eu deveria trabalhar na Sun Networking, por exemplo. Tem que passar essa mais-valia. Por quê? Porque, como eu estava a dizer, uma entrevista é uma venda. E uma pessoa... Eu não vou comprar o teu serviço, eu não vou te contratar sem saber de que medida tu vais agregar valor à minha marca. Então, as pessoas devem saber vender-se. É por isso que disse que as entrevistas também devem ser... As entrevistas devem ser estudadas, no sentido de... quando eu ligo para Félix Mambo, amanhã tens uma entrevista aqui na empresa X, tu tens que estudar quem é o teu cliente, qual é o serviço que ele tem,
como é que tu, como Félix Mamo, na área que tu atuas, podes agregar valor a esta marca. Isso é uma redação TPC para ti. Então, é como se fosse uma preparação de uma apresentação da faculdade. Okay? Tu, quando chegas lá, se tu estás bem preparado, tu automaticamente ficas confiante, porque tu sabes já como é que podes agregar valor, tu sabes o que vais dizer para não se morder, e por aí em diante. E quando essas coisas estão alinhadas, a entrevista tem sido muito boa. Chega um momento até que consegues ver que o recrutador está a gostar de ti. Ele começa a acenar. Isso é involuntário. Significa que a entrevista está muito boa, é positiva. Então, é basicamente isso. Okay. Em poucas palavras, né? E, por exemplo, agora falamos sobre preparar para uma entrevista, né? Mas será que é possível preparar para um teste psicotécnico? O que costumam fazer às vezes? Não. O teste psicotécnico é que existem diversos testes psicotécnicos e eles servem para analisar milhares de coisas. Eles podem analisar a tua capacidade de decidir sob pressão, podem analisar o teu raciocínio lógico, podem analisar a tua personalidade. E eu já vi, há empresas que usam padrão, são 5 a 6 testes psicotécnicos. Então, o teste psicotécnico é uma ferramenta para afinarem a quantidade de candidatos que eles têm. Se uma empresa tem 600 candidatos, ok, muito simples. Submetem todos a testes psicotécnicos. Eles já devem ver que daqueles 600 candidatos, apenas 20 é que tem um perfil que eles gostariam de contratar. E dos 20, eles vão ver o que realmente é, como é que é realmente o candidato numa entrevista presencial. Então, numa entrevista presencial, eles vão entrevistar o candidato, podem colocar o candidato também em alguma situação em que vão testar se realmente ele é uma pessoa que sabe tomar boas atitudes quando está sob pressão, por aí em diante. Mas existem várias outras formas que algumas empresas atualmente estão a fazer para selecionar candidatos. Existem testes que não são psicotécnicos, mas são simulações, só que o candidato não sabe que é uma simulação. Eu já vi um processo seletivo de uma empresa do ramo de bebidas, em que chama o candidato para uma conversa. O candidato aprovou para o processo documental, então chamam ele para uma conversa. E na conversa perguntam se ele é uma pessoa empática em situações de crise, como é que ele costuma agir, por aí em diante. E depois dentro da empresa, um incêndio. E todos começam a descer, a sirene do estabelecimento começa a tocar, as pessoas começam a descer. Então, o recrutador simula tropeçar nas escadas e cair, desmaiar. Enquanto neste mesmo momento toda a gente está a descer de lá de cima, está a sair fumo, por aí em diante. E então, câmeras de segurança sempre a captar o que está a acontecer. E há candidatos que neste processo que eu acompanhei, eles deixaram o recrutador, saíram, foram. Os outros não, ficaram aí, tentaram acordar o recrutador, fazer práticas de primeiros socorros, ou tentaram arrastar o recrutador por aí em diante. Então, as formas de recrutar ultimamente são diversas. A ideia é sempre ter os melhores candidatos para determinada vaga. Essa é a ideia. Os melhores candidatos no sentido de os candidatos devem corresponder à descrição de trabalho, mas também deve corresponder. Nenhuma empresa gostaria de ter um candidato que depois de 2 meses, 3 meses, esse candidato vai embora. Então, eles tentam, no máximo, ter menos dúvidas sobre o comportamento determinado do candidato. Okay. Então, é isso. E na tua experiência, como é que pelo que já viu, o que acha do nível de preparação dos candidatos às vagas de emprego? Será que as pessoas vão em Moçambique, por assim dizer? Tem sido muito baixo. Às vezes, o recrutador, por mais que seja íntegro, nem íntegro, por mais que seja compreensível, às vezes que é cômico, porque a pessoa muitas vezes nem sabe o endereço da empresa e só no momento em que está a chegar, por exemplo, tenho entrevista às 15 horas, às 14h58, está a perguntar onde é que é a empresa. Imagina se a empresa fica na Matola e você está na Belita.
É complicado. Então, muita gente chega no meio da entrevista por causa desse atraso, chega a transpirar, chega nervoso pelo atraso e pelo processo natural da agitação. As coisas que ele tem para dizer, muitas delas acabam desaparecendo. Então, no processo de entrevista, vê-se que não é um processo fluente, em que a pessoa primeiro precisa de se restabelecer, por aí em diante. Então, não conhece a empresa, não conhece quem é o entrevistador, não sabe o nome do entrevistador. A empresa, quando você chega, tem que dizer com quem tu vais ter. Então, naquele processo de agitação, de receber a chamada, a pessoa a pessoa distrai, fica tão feliz que nem acaba percebendo quem é a pessoa que lhe ligou. Depois, por exemplo, vamos supor que é um número fixo da empresa, da recepção, PBX, e quando você retorna, o número não chama. Ei, perdeste. Tu vai chegar lá e vai dizer, tem uma entrevista. Ok, mas na empresa estão a acontecer 3 ou 4 entrevistas para diversas áreas. Tem entrevista com quem? Deixa eu ver. Só nesse processo pode fazer ficar nervoso, pode fazer perder a própria entrevista. Há empresas que quando tu chegas tens que soprar balão no ramo industrial. Tens que soprar balão para perceber se você não está bêbado. Tu tens que passar por uma indução, porque é uma indústria, por exemplo. Então, tem áreas próprias para andar dentro da empresa, tem áreas em que tu não podes tocar, tem áreas para fumantes, por aí em diante. Então, a pessoa, quando recebe a chamada de assistir a entrevista, tem que saber com quem vai ter, onde é que fica a empresa, número da pessoa, para caso aconteça algum incidente, tipo o carro avaria no meio do caminho para a entrevista. Então, liga para a pessoa, manda mensagem, aconteceu isso agora aqui e eu provavelmente vou atrasar, mas vou chegar. Yeah. Conhecer a empresa para melhor vender o teu perfil. Estava falando na edição passada sobre isso. Muitas vezes, as empresas contratam soluções. As empresas não contratam pessoas que simplesmente estão à procura de oportunidade, porque toda a gente está à procura de oportunidade. Então, muitas vezes, eu já recebi mensagem no LinkedIn, acho que não sou eu, tantos outros candidatos, pessoas a dizerem, por exemplo, minha mulher está grávida, eu preciso de um emprego, não sei o quê, por aí adiante. Eu como empresa, esse não é meu job. Eu não entro aí. O que tu tens que mostrar é que tu és um candidato bom para mim. Tu és um candidato bom para mim. Eu como empresa, eu posso querer te ajudar, mas isso não vai ser para toda a vida. Em algum momento, tu tens que retribuir isso. Então, tu tens que mostrar que, em certa maneira, tu és um bom candidato. Por isso, tu tens que estudar sobre a empresa. Tens que estudar sobre a empresa. Por exemplo, se é uma empresa de ramo de bebida, tu tens que ver por que eles estão atrás em relação a outra empresa, como tu podes solucionar algum aspecto nessa empresa. A ideia é se vender, né? Então, sim, perceber até que ponto Félix Mambo é útil para nós. Isso, na verdade, é um processo de reflexão que tu tens que fazer. Então, é basicamente isso. Então, antes das perguntas, que já vi que tem aqui algumas, vou só pedir-te dicas ou conselhos. Primeiro, conselho para empresas ou startups, pequenas empresas, em relação ao processo de recrutamento. Normalmente, algumas, né, não têm um departamento de recrutamento, não têm pessoas. Então, qual é o conselho que darias, sendo alguém da área também, com o primeiro emprego? O conselho que eu daria essa pessoa é contratar-me. Não, no sentido de procurar, essa pessoa deve juntar-se a pessoas que entendem um pouco do processo de recrutamento e seleção. Existem várias empresas de recrutamento e seleção. Então, existem freelancers também, que trabalham nessa área como freelancers. Muitas vezes tu podes acabar recrutando alguém por senso comum, nem senso comum, por achismos. A pessoa pode te convencer. Há pessoas muito boas em vender a sua imagem, mas na hora de executar o trabalho são pessoas muito problemáticas, são pessoas que relacionamentos interpessoais são complicados, por aí em diante. Então, a ideia é juntar-se a uma pessoa que entende um pouco mais sobre o processo. Existem muitos estudantes também que, durante o processo de formação, são colocados em prática
algumas ONGs, em diversos projetos que aparecem nos estudantes de psicologia normalmente. Então, em relação ao que eu aconselho para as empresas, startups, normalmente é isso. Agora, tem outra cena, oportunidades para candidatos. Eu acho que devem ser dadas oportunidades para candidatos. O tal estágio que as pessoas estão a pedir. Porque eu acho que não tira, como dizem, não tira pedaço. Não tira pedaço. Por mais que tu tenhas, por mais que tua empresa seja uma empresa de 5 pessoas, chama uma sexta pessoa, só para ficar ali a ver como é que se faz o processo e depois. Quem sabe é o candidato que tu estás à espera e nunca tiveste na tua história, na história da tua empresa. Yeah. Como dizem, de certa forma, em algum momento, todos os candidatos experientes hoje, têm 20 anos, 25 anos, foram dados uma primeira oportunidade. Então, não interessa se tu és uma pequena empresa, se tu és uma grande empresa. Eu acho que a oportunidade do candidato não tira pedaço. Yeah. Ok. E não sei se, o que é que tu dirias, por exemplo, aquela situação que costumamos ver, onde pessoas são dadas, dão estágio a pessoas, mas, por exemplo, um estágio pode ser, normalmente seria 6 meses, acaba sendo 1 ano, 2, sem nenhuma remuneração, sem. O que é que tu dirias a isso, sobre isso? Existe uma legislação que fala sobre isso. Parece-me que Ok. não proíbe o limite. Fala que o limite Acredito que de estágio sem remuneração é de 6 meses e é exatamente, proibido fazer mais que isso, sem dar uma exatamente, remuneração, pois tem as exatamente, condições que eles dão. Sim. exatamente. Então, por parte da empresa, são erros que estão a ser cometidos. E eu não quero citar não quero citar Não, a não, é diferente. contenciosos. Não quero Yeah. a contenciosos, mas Mas é uma coisa que acontece. É uma coisa as que empresas estão acontece. erradas e Sim. as pessoas devem dirigir o Departamento de Recursos Humanos e deixar ficar o seu descontentamento. Não é possível uma pessoa estagiar 6 meses, 1 ano, mas isso tem acontecido em muitas empresas, grandes empresas até. Eu já acompanhei isso, conheço algumas pessoas que estagiaram 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Algumas empresas público-privadas, isso também acontece. Justamente a justificação é que não há emprego e a pessoa só quer ajudar. Ok, tem que ajudar, mas também tem que trabalhar dentro da lei. Sim, sim, sim. Sobre os candidatos, obviamente que isso traz benefícios para o candidato. Se o candidato acreditar que está a desenvolver alguma coisa, que Sim. essa coisa, obviamente, não é dinheiro. Mas para a empresa, a empresa também sai a ganhar, mas não é legal, né? A empresa sai a Yeah. ganhar porque é uma mão de obra gratuita, mas isso não é legal. Então, E yeah. já agora, como é que nós podemos contribuir para o sucesso do vosso projeto? Nós agora estamos aqui, estamos a assistir esse live, vimos o primeiro emprego, achamos que é algo que vale a pena apoiar, como nós podemos vos apoiar? Ah, atualmente, a única forma de apoio e que é muito bem-vinda é a partilha do Ok. post. Para além da partilha, a pessoa participar do evento, porque aí não será só uma mera partilha, a pessoa estará a conhecer o que está a partilhar e irá recomendar outras pessoas. Ok. O primeiro emprego não é um lugar para falar de coisas politicamente corretas, para falar de coisas bonitas, mas que não se adequam à prática. Não. Nós falamos com base na nossa experiência e como é que um candidato do nosso contexto de Moçambique e de desemprego pode se adaptar ao mercado. Então, é basicamente isso. Então, atualmente não existe nenhum projeto como tal, em que existe essa interação direta com recrutadores e que as pessoas falem claramente sobre o que está a acontecer e como que as pessoas podem reagir ao que está a acontecer. Então, Sim. basicamente, Ok. partilhem e participem do evento. Não, eu aqui tinha umas duas questões. Vou deixar uma. Essa questão, acho que só um termo que ir para a página primeiro emprego para ter a resposta, que era dicas para os candidatos sobre CV, sobre cover letter, sobre como agir e tal. Então, também temos muito pouco tempo. Então, eu só seguirei a página.
Acho que esse conteúdo vai estar disponível. A página é mesmo para isso, para ajudar todos. Nem só de recrutamento e tal. Então é só. A página é primeiro emprego, né? No primeiro underscore emprego underscore MZ, para pessoas do YouTube. Então, agora, uma pergunta, antes de irmos para as perguntas que as pessoas fizeram, é quais são os goals ou objetivos para o projeto daqui a 1 ano e daqui a 5 anos? Onde é que vocês perspectivam estar? Dizem que hoje em dia já não se faz planos de 5 anos. Existem tantas coisas. Imagine só uma empresa moçambicana que fez planos em 2015 para os próximos 5 anos. Em 2015 houve as dívidas ocultas que afetaram quase até 2017. Em 2019 houve o IDAI. Em 2020 houve a pandemia. Então já não dá para fazer um plano de 5 anos. Agora isso aí fazem planos de 1 em 1 ano, de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Nós atualmente diria que o primeiro emprego em termos de metas para os candidatos não é assim não é assim uma meta tão ambiciosa, mas nós acreditamos que estamos a realizar o nosso propósito, a nossa proposta, estamos a entregar a nossa proposta. Nós queremos fazer pelo menos 12 edições. 12 edições, que significam 1 ano. Depois vamos fazer uma reavaliação, se realmente é uma coisa que dá para continuar, e se dá para continuar, como é que pode passar a ser? Que dinâmicas podemos ter depois desse determinado momento, dessa determinada avaliação? Então, é justo. É justo. Também isso depende da aderência. Se as pessoas estão aderir, se realmente está a ajudar, se as pessoas vão para lá, aprendem algo. E acho que são essas pessoas que acabam dando força a continuar. E agora, vamos entrar para as perguntas que vocês fizeram. Tem uma pergunta que ele não está cá agora, que o Bender Price fez no Stories. Eu vou ler, vou incluir aqui também. Está aqui. Que garantia existe de um recrutado? Que garantia existe que um recrutado estará alinhado com os princípios da empresa? As empresas não têm... O comportamento humano, por natureza, ele não é 100% previsível. As pessoas tentam prever. É por isso que há pessoas que são recrutadas, participa o CEO da empresa, participa o diretor de recursos humanos, participa o técnico de recursos humanos e participa um profissional da área. Tipo, um profissional da área, um que entende mais da coisa, ou que vai ser o supervisor direto da pessoa. E todos têm uma opinião unânime sobre o determinado candidato. Tipo, esse candidato é o candidato certo. 3 meses depois o candidato pede demissão. É normal acontecer isso. Não tens como culpar ninguém, porque acontecem muitas coisas por trás de um processo de recrutamento e seleção, ou por trás do próprio candidato. Pode ser que o candidato receba uma proposta melhor. Pode ser que o candidato é uma pessoa concentrada para fazer testes psicotécnicos, ou já fez vários testes psicotécnicos, então acabou ganhando alguma prática. Pode ser que o candidato fale bem, consiga expressar as suas ideias. Então, chega a convencer os decisores. Contrata um jovem. Depois vão descobrir que é um jovem que não tem o comportamento entre os colegas, não é aceitável. É uma pessoa arrogante. É uma pessoa que, como dizem, tem algo que muitos falam nas entrevistas. Eu sou uma pessoa de personalidade forte. Uma pessoa de personalidade forte, muitas vezes, não é a melhor pessoa a contratar-se numa empresa. Porque uma pessoa de personalidade forte não age individualmente quando quer tomar alguma decisão. Não quer saber dos colegas. Isso não pode acontecer. Tu podes falar uma coisa e pode ferir alguém. Tu podes faltar respeito para com o teu superior por uma coisa que você podia simplesmente calar ou talvez falar com ele em off, por aí em diante. Então, não dá para prever 100% do comportamento de um ser humano, mas o que as pessoas tentam fazer é aproximar o máximo possível, ou seja, ter o mínimo de dúvidas em relação ao determinado processo. Ok. Não, a próxima pergunta, eu estou a ler as perguntas da caixa de pergunta primeiro. A próxima pergunta está em partes, não, acho que vamos ler juntos.
uso sempre o termo todos querem ter emprego, mas ninguém quer trabalhar. Então, a que nível ou fatores devemos empregar para que os funcionários não caiam nesse erro? Não caiam nesse erro. Podes traduzir. Pode. Ok. Então, em princípio, eu quero saber. É uma coisa que acontece. Todos correm para ter um emprego, né? Todos querem ter emprego, todos querem uma oportunidade. Mas quando já têm a oportunidade na mão, não fazem valer aquela oportunidade, não trabalham. Então, o que é que um empregador tem que fazer para que os funcionários não caiam nessa, tipo, não caiam nessa linha? Será que não há nada que eu possa fazer? Tipo, não há programa, não há workshop, não há formações, não há criar incentivos para as pessoas trabalharem? Depende. O que motiva a pessoa? Porque todas as pessoas acabam caindo na zona de conforto algum dia. Todas as pessoas acabam caindo. Não interessa, não interessa se é o relacionamento que você estava procurando, estava procurando tipo, de nada pessoa há anos, depois, no momento que você consegue, existe certo tipo de conforto que tu acabas ganhando. Se é um carro que tu compravas, se é um cargo que tu almejavas, se é um emprego numa empresa. E o que acontece é, quando ok, tu atualmente estás a ver o ramo de. Muita gente atualmente vê o ramo de petróleo como o ramo top. Yeah. Muitas pessoas acabam entrando no ramo de petróleo e depois veem que, ok, é normal. Não é nada demais. Tem sim um salário relativamente alto em relação aos outros setores, mas não tem nada demais. Então, é um ramo de atuação como construção civil, como setor mineiro, como a banca. Existem particularidades, né? Mas é uma área de atuação. É um ramo de mercado. Então, eu tenho que compreender qual é a tua motivação como profissional para eu conseguir saber como é que eu posso te manter na empresa, como é que tu pode ser útil, como é que nós podemos ajudar. Nós como empresa, como é que podemos chegar como é que nós podemos andar juntos, sendo tu me ajudares, eu também te ajudar. Então, por isso é que muitas empresas têm diversos benefícios. É um pouco fora deste tema, mas diversas empresas tentam o máximo deixarem a pessoa confortável. Tem subsídios de férias, tem empresas tipo, tu vais de férias e recebes subsídios para férias. Sim. Tem empresas que dão 13º, 14º. Tem empresas que quando tu entras, eles arranjam uma casa para ti, pagam a escola dos teus filhos, te dão um carro novo, te dão uma casa nova. Então, as formas de tentar motivar são várias, mas para acertar realmente só talvez com uma conversa franca, ou às vezes por vezes nem isso é suficiente. Ok. Então, agora vamos para a questão de Bequita. Também muito obrigado pelas perguntas, Cuba Enterprise. Muito obrigado pelas perguntas, a Bequita. Vamos responder a todas, ainda hoje. A estrutura do CV influencia no processo de seleção. O que não devemos colocar no CV? Influencia bastante. Um CV tem que ser... tem que ser o mais detalhado possível. Há várias contradições em relação ao tamanho do CV, se deve ser muita informação ou pouca informação. O CV deve ter uma informação para que eu, recrutador, possa tomar uma decisão. Tu não podes fazer um CV tão simples em que eu... Quer dizer, é mais um papel para mim. Não é nem estou a considerar aquilo por ser tão simples. A pessoa diz, trabalhei como recepcionista na empresa X. Não descreve nada, nem quando começou a trabalhar, nem... Sim, mas ok. Vamos ver outra pessoa. Eu era barman no sítio X. Eu trabalhei como assistente administrativa no sítio X. Trabalhaste como assistente administrativa, sim. Mas o que fazias? É como eu tenho dito, uma assistente administrativa de uma consultoria de informática não é mesmo uma assistente administrativa que talvez de uma empresa do ramo petrolífero. A descrição de trabalho é muita.
Tu, como assistente administrativa de uma companhia informática, tu podes fazer, talvez, podes também ligar a personal assistant do diretor, a esses casos. Mas quanto mais grande a companhia for, mais responsabilidade tu ganhas. Tu, como assistente administrativa de uma consultoria, podes gerir o budget, tipo da empresa, pagar salários, não sei coisas assim. Você não vai fazer esse trabalho quando tu és assistente administrativa de uma empresa de ramo petrolífero. Então, tu tens que destacar quais são uma das coisas mais importantes que você vê é deixar claro o que tu fazias detalhadamente. O que tu fazias quando estavas a ocupar determinada função, qual foi a empresa e de que ano até que ano tu fazias aquele trabalho. A pessoa deve pegar o papel e ver, fulano, pelo menos é melhor que pessoa X. Então, o CV tem que estar claro, acima de tudo, tem que estar claro, não pode ter... ok, há muita informação, mas tem que respeitar os espaçamentos. Sim. Há pessoas que preferem pôr foto ou não. Eu, particularmente, acho bom pôr foto, porque aquilo acaba marcando, o CV acaba marcando a pessoa que está, no meu caso concreto, né? Eu acabo... existe uma conexão que não se pode explicar em ciência, mas existe chamam de rapport em inglês, uma atração. Quando tu vês, ok, existe. A ideia é tentar ser o mais humano possível para tentar estabelecer uma comunicação. Então, quando tu colocas uma foto, de certa forma, tu estás a interagir com uma pessoa. É diferente de tu só veres um papel. Essa é a minha opinião, mas tenho colegas que concordam. Eu não concordo. Eu, pessoalmente, não estaria aqui. Eu não sou da área, né? Mas logo eu começo a pensar, porque eu começo a pensar em outras coisas, talvez um pouco fora da área de recrutamento. Tem a ver, por exemplo, com discriminação, tem a ver com discriminação baseada em gênero, baseada nisso e aquilo. Mas se for gênero mesmo, então não vou perceber. E se for raça, sim, no dia que eu te chamar para uma entrevista presencial, eu também vou perceber e vou te excluir. Então, existem esses conceitos de que há discriminação, há pela idade, há por ser, não ser... Okay, mas a certeza é que um dia eu vou ter que te entrevistar. Eu não vou te contratar enquanto não te conheço. E eu não sou obrigado também no sentido de que se essa pessoa for racista, essa pessoa vai te excluir do processo porque um dia você vai interagir com ela presencialmente. Então, sim, não sei se é realmente a foto que vai ditar isso, mas no meu consentimento existe essa comunicação. Mas ok, continuando, o CV deve ter espaços, deve ter informação detalhada, deve ter idade, deve ter números alternativos, deve ter um e-mail. Algumas pessoas preferem fazer uma espécie de carta de apresentação no CV, não é obrigatório. Uma espécie de resumo de umas 10 linhas, não é obrigatório. Mas também não é mal. Então é basicamente isso. Mas o mais importante, que sempre é salientado, é a descrição de trabalho. A descrição de trabalho é a mina de ouro. Porque se tu sabes onde... Ok, as empresas o que costumam fazer é anunciar uma vaga de emprego. Aí na vaga de emprego, eles colocam os itens desejáveis. Tu fazes uma comparação com o que tu fazes. Tu dizes, isso aqui eu tenho, coloca no CV. Isso aqui eu tenho, coloca no CV. Isso aqui eu tenho, coloca no CV. A pessoa quando for a pegar o teu CV, há de ver que o que você pediu lá, ela tem. Mas não é para tu mentir. Ok. Tu tens que fazer isso como... Ajudo mais duas questões, só Justinho. Okay. Quem quiser mais, só pode participar do primeiro emprego. Yes. Então, só recordar, primeiro emprego MZ no Instagram, acho que é primeiro emprego, assim como está no Facebook. E muito rápido, como ser bom no meio de vários candidatos bons. E depois vamos ter a última, que é uma pessoa com deficiência física deve dizer no CV. Talvez depois começar com essa e depois voltamos para como ser bom. Acho que essa é mais simples. Uma pessoa com deficiência física? Sim, deve dizer no CV. Acho que deve dizer. Deve dizer. Eu nunca me apareceu esse tipo de casos. Mas há empresas que, quando tu és deficiente, tu tens privilégios.
porque Sim. estamos no momento de inclusão, por aí em diante. Então, tu simplesmente podes perder uma vaga por não dizer que tu és deficiente. Então, tu tens que dizer qual é a deficiência que tu tens. Sim, no máximo dizem isso. Pergunta se tens uma deficiência e qual é a deficiência. Aconselho a dizer isso. Vão existir, obviamente, empresas que, dependendo da tua deficiência, eles não conseguem se adaptar, eles não vão conseguir, ou seja, tu não vais conseguir agregar valor de certa maneira para o que eles fazem. Como eu estava dizendo, eu nunca tive uma opinião, nunca tive uma situação de género, mas acredito que existe esse tipo de casos, né? Então, dependendo da tua deficiência, eles vão ter que avaliar. Mas também, Ok. como eu estava a dizer, é sempre bom falar porque é empresas que têm privilégios. Então, ok. E a última questão, como ser bom no meio de vários candidatos? Tem que ser particular. A pessoa tem que ser diferente, tem que marcar o entrevistado. Tem que ser. Tu tens que sentir que isto é uma conversa. Tu tens que sentir que isso não é um inquérito, isto é uma conversa e eu estou a mostrar aqui como é que consigo agregar. O aspecto-chave é isso, é saber como é que eu posso ajudar essa empresa a fazer dinheiro, já que as empresas são fundadas para fazer dinheiro. Pode existir outros fins no meio, mas a empresa quer fazer dinheiro, não é uma associação sem fins lucrativos. Então, basicamente é isso. Tem que ser particular, a pessoa tem que saber se expressar, não leva preconceitos, não leva conceitos já definidos na internet, ou acadêmicos, ou coisas assim, para ir falar na entrevista. Vai ser mais um candidato. Tem que ser particular, tem que falar realmente do que está a sentir, tem que transparecer uma conversa por aí em diante e saber como pode agregar valor à empresa. Deixar Ok. claro. Então, nós já estamos sem tempo. Vou convidar a todos a só visitarem a página Primeiro Emprego para, se tiverem outras questões que possam aparecer ao longo dessa semana, ao longo do ano, a qualquer momento. Tem uma página, eles fazem sessões uma vez por mês para ajudar com diferentes questões ligadas ao recrutamento. Então, primeiro, gostaria de agradecer. Julinho, muito obrigado por ter participado, por ter aceito o meu convite para juntar-se à nossa conversa live. Muito obrigado a todos por assistirem e dou-te a palavra. Convido todos que não só querem ter um primeiro emprego, mas todos aqueles que querem mudar de emprego ou já candidataram-se a vários processos seletivos e não são chamados em nenhum momento, não sabem o que está acontecendo, o que está a falhar, a participarem do primeiro emprego. Vai ser uma experiência muito boa. Ok. Todos, se perderam uma parte ou querem voltar a ver essa conversa, vai estar disponível no YouTube. O link está na bio da página Só Networking. E eu tinha algumas perguntas do primeiro emprego. Já tinha aqui anotadas. Então, muito obrigado, Julinho. Ok, tá certo, então. Yeah. Ok, tá bom. Ok, Então, fique bem. tchau. Estou a desligar. Ok, bye bye. 3, 2, 1.